Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Esqueci de pôr áudio. O trilha de fundo. Já foi. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. O vídeo de agora, de hoje, é uma ficção debate. Não, ficção debate não. É uma F. É um aforismo filosófico. Star Wars. Episódio... Peraí, deixa eu ver qual episódio. Tô meio caótico hoje. 19. Episódio 19. É o episódio 19 da segunda temporada de Star Wars The Clone Wars, série animada. A frase complicada de traduzir. E eu não sei se a tradução do Legender tá boa, mas vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem comigo. Essa frase é a seguinte, a frase desse episódio 19. A fera mais perigosa é a fera interna. Beast, fera, ou monstro, algo do gênero. Então, within, comigo, ou junto a mim, então, algo interno a mim. Então, o mais perigoso, a besta mais perigosa, a fera mais perigosa, é a besta dentro de mim, ou interna, de acordo com essa frase. Essa é a frase do dia. O Legender traduziu do seguinte modo, eu achei razoável. A besta mais perigosa se encontra em nosso interior. Ele fez uma adaptação para pôr se encontra em nosso interior. É válido, mas é diferente. Se você chegar e falar, a besta mais perigosa está dentro de mim, ou dentro de você, ou junto a mim, ao meu lado, ou internamente a mim, é diferente de falar que se encontra. Porque se encontra tem a conotação de que não somente permanece. Quer dizer que fica um pouco segmentado entre a parte onde tem o eu e tem o estado de composição do eu. O que o eu é preenchido, como o eu é preenchido. No caso, o eu mesmo falando de um indivíduo. Então, se você tem o se encontrar, significa que está de passagem. Quer dizer que não é permanente. Então, quer dizer que é transitório e que pode não estar mais ali. A frase original, ela fala que está junto. Junto não é se encontrar, junto é permanecer, é estar ao lado. Então, pequena variação da palavra. Mas a tradução é boa, não dá para negar. A adaptação da tradução é boa. E a frase é bacana. Mas vamos lá, vou usar mais a original mesmo. A original é mais interessante. A maior, o maior perigo. Algo extremamente amplo, extremamente grandioso, aquele que está acima dos outros, hierarquicamente mais intenso ou hierarquicamente mais preponderante, ou hierarquicamente no topo da cadeia. Tem que estar no limite. É o maior, é o mais pungente, é o mais efetivo, é o mais real, é o materializado. É isso que ele está querendo dizer. Então, o mais. No caso aqui ele inverte, né? Ele põe, o Legendary põe a besta mais perigosa. No caso do inglês fica the most, o mais perigoso, ou a fera mais perigosa. Aí você vai inverter também, você vai trazer a besta de mais perigosa, a fera mais perigosa, a besta mais perigosa, você traz mais para frente. Em vez de deixar tipo a mais perigosa besta, mas também dá para traduzir assim, nesse tipo de literal, de palavra por palavra, sem que traga o termo besta para o começo da frase. Ou seja, a mais perigosa besta é a besta interna. É uma tradução válida também. Mas enfim, o que ele está querendo dizer? Esse grande pico, essa grande elevação, essa grande suprassumo de perigo, de risco. Ou seja, risco físico, risco de vida, risco de qualquer jeito, qualquer tipo de risco. Você pode ter um risco emocional, pode ter um risco existencial, não gera morte, mas um risco de qualidade de vida, onde você decai a qualidade de vida. Um risco, por exemplo, de derrota, não quer dizer também que você vai ter um tipo de dano físico nem nada, mas você tem um risco de perder alguma coisa. Então você tem um perigo. Esse perigo ele não é localizado, então você simplesmente deixa de maneira genérica. A coisa mais intensa, o perigo mais intenso, que seja um perigo que não está focalizado em um objetivo. Esse perigo ainda não tem uma consequência. E a pegada é, esse perigo é uma característica, ele não é uma consequência.
o perigo alocado aqui, ele não está direcionado a uma leitura de situação. Ou seja, ele está direcionado a uma característica. Digamos que você tem um animal que tem a cor amarela. Ele tem a característica amarela. Então, a característica mais perigosa pertencente à besta, ou seja, a besta, ela tem como característica ser perigosa. Ela tem como característica que é uma qualitatividade negativa. É uma qualitatividade do seguinte modo: você tem um conceito besta, um conceito fera, uma coisa que seja um monstro, um conceito monstro. O monstro tem características para ser definido como um monstro. Você tem que entender o monstro como um ser sem coração, instintivo, impiedoso, ganancioso, egoísta. Talvez outras qualidades negativas você possa incorporar numa besta sejam a impulsividade, a ausência de empatia, que é o sem coração, que virou um sinônimo. Você pode colocar como a sede de sangue. Você pode colocar como a fome, a ganância de consumo, que é a gula. Você pode colocar como sobrevivência também, uma besta sobrevivência que busca a sua manutenção de sobrevivência. Então são características que designam um monstro. Um monstro ativo, não é um monstro passivo, ou seja, é uma besta perigosa, ela é agressiva. Então se fosse um passivo, a sobrevivência encaixava mais. Como ela é ativa, ela está caçando. Então um monstro, uma fera, uma besta está buscando saciar ou buscando satisfazer alguma coisa. Só que ela não é uma besta que busca satisfazer de maneira equilibrada. Ela consome, ela aniquila, ela destrói. É um agente do caos. Então, um agente do caos. E esse agente do caos, que é muito perigoso, ele tem que ser perigoso, ele não é um agente do caos externo. Ele não está localizado no mundo. Não é uma fera da selva. Não é um humano outro. Não é uma entidade poderosa. Não é uma divindade. Não é uma tendência, sei lá, de uma catástrofe natural, a bestialidade da natureza, por exemplo, você pode usar isso, ou a monstruosidade da natureza, que é impiedosa e soterra as pessoas e mata as pessoas. Não é essa a pegada. Está dizendo que essa besta, que esse monstro, o mais perigoso dos mais perigosos, o pior de todos, está dentro de alguém. Está dentro de você mesmo. Ou seja, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que você é a semente do caos. Ele quer dizer que você é a alavanca do desastre. Mais ou menos isso. Ele quer dizer que você é o agente que propaga a destruição. A destruição mais perigosa, a mais feroz, a mais injusta, a mais brutal, a mais inumana é a ação humana ou a ação do indivíduo que é uma besta. Que ele, além de ser uma besta, ele faz a besta despertar. Quando a besta desperta, quando o seu interior transborda, quando o seu interior se manifesta, se ele se manifestar com essas características bestiais, ele tem que ter essas características negativas de ganância, de sede de sangue, de sobrevivência, de agressão, de consumo, de N outros tipos de tudo que é negativo que uma besta pode ter. Um psicopata, um sociopata, um político corrupto, um político inescrupuloso, ou um policial inescrupuloso, ou um justiceiro desembestado, um herói negativo que vira um vilão. Todas essas características que são exercidas por ações humanas, papéis humanos que refletem essas características de ação, que tem a conotação monstruosa, bestial, latente e prática, ou seja, é um monstro aplicado, é uma fera aplicada, que atropela a realidade para suprir os seus desejos, para conquistar as suas ambições. Essa besta mora dentro de todo mundo, dentro de cada um. É a besta interior. Isso aqui é uma frase muito para humanos. É uma frase muito relativa a uma reflexão sobre pessoas. Pessoas, sejam elas em situações que estiverem, sejam em situações de fome, em situações de necessidade ou carência, em situações de ganância das mais diversas, mesmo sem estar passando nenhuma necessidade, situações de contexto, por exemplo, Segunda Guerra, onde as pessoas se tornavam monstros,
ou estupravam, roubavam, matavam, às vezes até faziam desmembramento ou coisas brutais com a pessoa ou com o ser sobre o qual ele exerce o poder, exerce a violência. Então, a besta interna que despertou, que nasceu, que floresceu, é a besta mais perigosa. A mais perigosa de todas. Então, não é a divindade, não é o meio ambiente, é você que pode despertar essa tendência brutal, genocida, assassina, de sobrevivência muitas vezes, mas muitas vezes agressiva em ataque, de ofensa, de ganância mesmo, de consumo. Então a besta mais perigosa é a besta interna, que pode despertar. Essa é a moral da frase, ela está se referindo a uma autocrítica dos indivíduos que estão amadurecendo as suas posturas de sentimentos. Sentimentos eles podem trazer à tona uma violência desenfreada, um descontrole desenfreado dos seus sentimentos ou das suas ações. E quando você perder o controle das suas ações, dos seus sentimentos, da sua moral, você é um monstro aplicado na realidade. E todos os monstros aplicados, que são conotados como demônios, como feras, como seres mais vis que a gente vê na existência, a gente geralmente vê eles como semelhantes, como humanos que decaíram na monstruosidade. A gente pode usar essa metáfora para outros seres vivos, tipo um leão psicopata, um animal psicopata, ou qualquer coisa do gênero que seja gratuitamente violento ou gratuitamente destrutivo. Mas está se referindo principalmente aqui a seres humanos. E há uma espécie de autorreflexão, uma espécie de autoconsciência de que dentro de você, dentro de todos nós, principalmente dentro de você, existe um monstro. E ele é o mais perigoso. Se você deixar ele despertar, se você não tomar cuidado, você se torna o maior monstro que você conheceu na sua vida. Essa é a metáfora dessa frase. Então é uma frase muito forte e muito sutil também, porque a monstruosidade ela não é necessariamente um grande banho de sangue. A monstruosidade simplesmente pode ser você não fazer coisas banais, como ajudar uma pessoa. Ou como, sei lá, roubar alguém. Ou como manipular alguém, ser um patrão de bosta, ser um pai de bosta, um marido de bosta, uma pessoa de merda. Agir de maneira muito egoísta, se tornar um monstro pela sua atitude cotidiana. Você não é um grande monstro, um grande psicopata, não é o Hitler, entendeu? É o policial da esquina, é o traficante da esquina, é o professor da sala de aula. É esse tipo de sutileza. Aí nascem os monstros mais cotidianos. Essa metáfora é muito interessante. Mas aí, pessoas, obrigado por me ouvirem. Espero que tenha sido interessante essa frase, porque é uma frase muito potente. E tomem cuidado, porque, como eu falei, a gente é potencialmente o nosso maior desagrado, nosso maior inimigo, entre aspas, e o maior inimigo dos outros também. A catástrofe natural é o próprio indivíduo. Indivíduo você ou indivíduo outro que se tornou uma besta, que despertou a sua monstruosidade. Então é isso. Falou, pessoas. Até mais.